Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Todos hoje aqui unidos então num mesmo propósito, um mesmo objetivo, que é a evolução. Que é estarmos nos melhorando intimamente, que é estarmos mudando as nossas condições ainda pequeninas de inferioridade para alcançarmos a felicidade. Lembrando sempre das palavras de Jesus: a verdadeira felicidade não é deste mundo, não estão nas coisas do mundo, não estão nas coisas materiais, elas estão nas coisas espirituais. As coisas materiais nos darão satisfação temporária, mas a verdadeira felicidade vem do Espírito, vem realmente da nossa mudança. E quando nós mudarmos interiormente, nosso espírito estiver em mudança, nós estivermos buscando Jesus, as coisas do mundo estarão tendo até mais facilidade, porque não veremos mais as coisas do mundo como coisas que serão eternas, mas veremos o nosso espírito, os atributos de Deus que carregamos como eterno, ou seja, o Espírito é eterno, nós somos eternos e caminharemos para a eternidade, mudando de corpos, mudando de experiências, mudando de trabalho, mudando de situação, mudando de muitas e muitas formas. Numa mesma vida a gente muda várias vezes, de trabalho, emprego, né? Assim, diversas coisas a gente muda, assim, né? No peso, né? Fica mais gordinho quando mas a gente sempre está mudando. Por quê? Porque é tudo no corpo, na matéria. O espírito, ele na verdade vai alcançando a felicidade, tá bom, gente? E, gente, hoje a gente tem a bênção aqui de estarmos mais uma vez juntos e recebemos a nossa irmã Iracema novamente para estar fazendo a sua palestra de amor, de carne e luz, que sempre nos prestigia com muito carinho, né? Para quem não conhece Iracema trabalha com o pessoal da evangelização infantil de manhã aqui na casa, né? De 15 a 15 dias. Quem quiser conhecer depois do trabalho, fala com a Iracema, né? Fala com o Fábio Gama. É um trabalho muito bonito, tem ajudado muitas crianças, tá? E hoje ela vai ajudar essas crianças aqui, né? Vai falar sobre apelo cristão, capítulo 15 do livro No Mundo Maior. Fica à vontade, tá, Iracema? A casa é sua, fica à vontade. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, senão fico me sentindo muito princesa. Todos me veem aí? Esse capítulo é um dos capítulos mais difíceis desse livro e muito volumoso para a gente discutir. Ele mereceria 2 encontros. Então eu peço a Deus que me dê o poder de síntese para que a gente possa aproveitar o máximo possível, né? Ele na verdade, assim, ele acontece no momento em que Calderaro, que é o espírito que está conduzindo todo esse trabalho do André Luiz, ele está esperando, porque André Luiz, no dia seguinte ao evento que vai discorrer agora, seria levado a uma visita às cavernas do sofrimento, tá? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Vai acontecer, já está acontecendo no plano espiritual, uma palestra. Então, Calderaro fala: vamos até lá para você ver o que está acontecendo. E a nossa ideia aqui não é contar o capítulo, mas espremer o máximo possível para que a gente entenda o que acontece ali no plano espiritual e trazer para a nossa realidade aqui. E quando ele chega na palestra, quem está ali falando é Eusébio. Para a gente ter uma ideia quem é o espírito Eusébio, só para contextualizar e nós entendermos, Eusébio já é um espírito muito evoluído para ele ter essa qualificação para estar falando. Porque a palestra, ela é dada ali para encarnados que são convidados durante o sono físico a serem esclarecidos sobre a doutrina do Cristo, sobre o papel de Jesus Cristo. E quando ele chega, ele percebe que tem bastante espíritos encarnados ali. E isso acontece conosco também.
Quantas vezes no nosso sono físico, nós somos levados também para o aprendizado. E uma coisa interessante é que André Luiz percebe que no desenvolver da palestra, ele de repente olha e tem pouquíssimos espíritos ali. Ele percebe que aqueles espíritos foi ficando pouca gente ali, poucos encarnados. Ele percebe que a palestra, de alguma forma, foi entristecendo. Eles foram sendo chamados à realidade do que estava acontecendo, e várias vezes no capítulo, André Luiz chama atenção para isso, né? E aí a gente vai entender por quê. Eusébio, que é esse espírito que está falando, ele, a primeira notícia que se tem dele na espiritualidade, ele foi um espírito que viveu aqui na Terra no ano de 270 a 340 da Idade Cristã. Ele foi um frei, já da Igreja Católica, e nasceu aqui, né, como Eusébio da Cesareia. Então ele já tinha uma passagem aqui, deve ter tido outra, mas a passagem mais importante que ele teve foi essa. Nessa época, no ano 325 da era cristã, estava acontecendo uma coisa importantíssima, gente. Estava acontecendo o momento em que os bispos da época se reuniram para fazer o concílio de Nicéia. Vocês já ouviram falar disso? O que era o concílio de Nicéia? Os bispos se reuniram para decidir que daquele momento em diante Jesus Cristo ia ser considerado Deus. Olha, gente. E aí eles assinaram um decreto dizendo: de hoje em diante o Cristo é igual a Deus. E Eusébio era o que nós chamamos de iconoclasta. O que é um iconoclasta? Iconoclasta é aquela pessoa que destrói imagens religiosas, né, Pri? Eu estou falando com a Pri porque a Priscila tem o mesmo hábito que eu tenho, que é estudar a leitura evangélica, as leituras da Bíblia, né? E ele lutou muito com isso. Então havia na época um movimento que foi feito por um bispo da linhagem contra o concílio, né? Que era chamado Ário. Por isso era uma linhagem dos arianos, não arianos da pele branca, mas aqueles que defendiam como Ário que não, que Jesus era o espírito mais evoluído que apareceu na Terra, que representava Deus, sim, que tinha o maior poder de desenvolvimento de tudo, mas que ainda não era Deus, que Deus era um único ser. Que Jesus era, sim, o grande diretor de todo o planeta, de toda a galáxia. Isso lá no ano de 325. E onde nós vamos encontrar novamente Eusébio com André Luiz, nesse momento, no capítulo 15 do livro No Mundo Maior. E por que ele está ali e por que ele chama esses espíritos encarnados para esse momento? E quem ele chama? Ele chama os católicos romanos e os evangélicos da Igreja Reformada. Por que ele não chamou o católico carismático, os evangélicos pentecostais e outras vertentes que também acreditam no Cristo, cristãos? Porque ele precisava conversar com cristãos que estivessem prontos já para deixar o dogmatismo. Vocês sabem o que é dogmatismo? Dogmatismo é aquilo que nós acreditamos sem que haja uma veracidade. Eu vou dar um exemplo.
Vocês viram que nós estamos cheios de portas novas aqui? Né? Existem algumas igrejas, né? Não vou dizer se são evangélicas ou não, eu comentava isso com a Priscila também, onde as pessoas acreditam que se passarem dentro daquela porta, acontecerá um milagre. Então passe pela igreja, na porta da igreja tal, que você recebe um milagre. Isso é um dogma. Ou assim, se você não batizar o seu filho, não fizer a batisma, a crisma e a confirmação dessas 3 coisas, o seu filho vai para o inferno. Isso é outro dogma. Ou assim, vamos pensar na internet. Olha, eu vou ensinar aqui na internet, no YouTube, uma oração que se você fizer agora essa oração e repetir por 3 dias, todas as suas dívidas vão sanar. E quem aqui já não tentou isso, gente? Isso é um dogma também. São coisas que nós fazemos sem um fundamento. Então, Eusébio, que vem seguindo há quantos e quantos anos, olha, ele era 325, e esse livro aqui é do quê? De 1940, talvez um pouco mais, já está na década de 60, talvez, ele vem batendo na mesma tecla. Não é isso que Cristo quer, não é isso que Cristo quer. Quanto mais ele falava para aquela plateia, desse capítulo aqui, um saía, o outro saía e o outro saía. Nós vamos falar. O capítulo de modo nenhum está dizendo: você precisa ser espírita para que haja salvação. Ou ele diz assim: se você não estiver num templo, a sua vida vai dar errado. Não, o capítulo inteiro diz assim: Jesus nunca esteve num templo. Jesus sempre andou no meio do povo, não é? Jesus não andava com uma cruz pendurada aqui. E Jesus também não tinha uma cruz que ele andava assim, sai para lá. Não, é disso que se trata o capítulo. Então, eu tentei pegar aquilo que fosse importante para que a gente não tratasse de dogma e falar com vocês. Espremendo tudo, o capítulo diz assim: a proteção divina não tem privilégios. Deus não diz assim: eu vou proteger Firmiana, vou proteger Thomas, mas não vou proteger Iracema. No que está, assim, ancorada a proteção divina? Aí diz assim: a graça celestial é como um fruto que surge quando a frande, sabe o que é a frande? A frande é o topo da árvore. Então ele diz assim: a graça celestial é como um fruto que aparece no topo da nossa vida, dependendo do esforço terrestre que você faça, né? Onde houver uma colaboração digna do homem, aí estará amparado de Deus. Ou seja, faça o melhor da sua vida, com dignidade. Aí sim você vai ter proteção. O que mais ele diz? Não é a confissão religiosa, mas é a revelação da fé viva, a atitude positiva da alma na jornada da elevação que interessa. Se a sua fé é viva e você crê sim que existe um ser superior, pode chamar de Deus, de Alá, do que você quer, daquilo que te apraz. Mas se você crê que existe esse ser superior e que aqui na Terra você está fazendo o melhor possível para seguir, sem prejudicar o que está ao lado, fazendo o melhor possível, é daí que vem o amparo superior. Na Bíblia tem um versículo muito importante em Eclesiastes que diz assim: tudo que fizeres, faça como se fosse para o Senhor.
Aí você não vai errar. Você vai lavar a louça? Lave a louça como se fosse para o Senhor. O copo ficou engordurado? Faz melhor. A panela sobrou arroz grudado no fundo? Lava de novo. Vai responder para o outro? Não é assim que eu responderia para o Senhor, né? Aí ele diz assim, o orador, que é o Eusébio, deixa claro que ele não pede que a gente mude de religião, mas que nós mudemos a atitude em relação ao irmão, seja da mesma fé que nós temos, os espíritas, ou de outra fé. Porque senão nós vamos ficar igualzinho aquele irmão que fica assim, agora aceita Jesus, porque senão a sua vida vai se transformar num inferno. É disso que o capítulo se trata. Aí, eu selecionei aqui aquilo que fosse de importante, né? Ele diz assim, fala da palestra do Eusébio, e ele diz assim, que a palestra é sim um apelo para que todos nós abracemos a lei divina do amor e que a gente possa aplicar o Evangelho na essência do que ele é. Aí eu pergunto a vocês, do que se trata o Evangelho de Jesus? Vocês já pararam para pensar? Toda vez que alguém pedia alguma coisa ao Cristo, que ele pedia, você me perdoa, me ajuda, não sei o quê, qual era a palavra que ele sempre dizia? Ele acertava a vida da pessoa e dizia, vai e não pegue mais. Não era isso? Mas era tão difícil que a pessoa sempre acabava caindo. Vocês lembram daquele milagre que ele faz, que ele cura os 10 cegos? E só um volta para agradecer. E Jesus se compadece porque ele sabe que 9 deles iriam voltar novamente, compromissados com a cegueira ou com outra coisa pior, né? Porque ele sabia que ali ninguém tinha entendido que teria que se comprometer com o bem. É muito difícil viver no bem. Por isso que o Cristo falava, entrar pela porta estreita é complicado. Vocês já tentaram passar numa porta estreita? Eu tive um momento no meu banheiro lá que o box não abria a porta direito. Era só a porta do box, gente, era difícil. Imagina a porta estreita na vida mesmo. Quantas vezes a gente sabe as coisas que não devemos fazer. Mas existe em nós aquele hábito que nos faz voltar ao passado, não é? Eu conversava com o meu amigo Dr. Hans, de uma outra casa que eu às vezes ajudo, e eu disse assim para ele, Dr. Hans, a gente se livrar dos hábitos antigos é igualzinho arrancar mandioca do chão. Vocês já tentaram arrancar mandioca do chão de verdade? É dificílimo, porque a mandioca cresce e o negócio se infiltra na terra. Aí se puxa, e se não tirar tudo, ela vai crescer de novo, né? Aí ele sabiamente falou assim para mim, você minha, você para tirar a mandioca, não está falando da mandioca, a gente está falando da raiz do mal, né? Que cresce dentro de nós. Você tem que jogar água, você tem que amolecer a terra. Olha a doutora Hans falando para mim, amolece a terra, porque aí você amolece com o quê? Com a caridade que você faz, com a paciência que você tem, com o estudo do Evangelho. Essa é a água divina que Jesus falava. Aí vai ficando mole, quando você puxa a mandioca, sai. E eu falei para ele, mas isso vai demorar, né? Ele falou, só falou isso, eu já entendi tudo, que era o tempo, que era o... De quem depende molhar a raiz da mandioca? De nós. Não é verdade? Aqui nesse texto, ele diz assim,
Ele estava falando para todo mundo. E ele começa a falar dos primeiros cristãos. E aí o Eusébio diz assim: vocês lembram que lá no começo, nos primeiros cristãos, tinha aquele povo que adorava Moloque. Moloque era um deus lá dos romanos, e faziam sacrifício humano para Moloque. Aí ele fala assim: por acaso algum daqueles cristãos no começo ficavam criticando aqueles que se jogaram na fogueira e tal? Não, eles continuavam indo de cidade em cidade, colocando um pouco daquilo que o Cristo ensinava. Porque eles sabiam que perder era uma vantagem transitória, né? E que com o tempo as pessoas aprenderiam. Então, o que quer dizer isso? Não adianta bater boca com a vizinha que está lá ouvindo a música lá do Deus é Amor no último volume. Não adianta ir lá de frente e ficar gritando. Tem que ir devagarzinho, orar pela pessoa e tentar ensinar aos pouquinhos, porque ninguém é dono da verdade nesse momento. Aí ele diz assim: nós temos a tendência de aceitar o dogmatismo porque é mais fácil aceitar. Não é muito mais fácil você falar assim: nossa, eu vou rezar 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria, minha vida vai arrumar? Do que eu ter que investir numa reforma íntima, que é difícil, ficar jogando água na raiz da mandioca. E é por isso que a gente faz isso e ainda ensina os filhos a fazer, né? Aí ele diz assim: por isso nós nos intoxicamos com esses dogmas estreitos e precisa de alguém para ensinar que não. Só que precisa ter paciência. Não sou eu que estou falando, é o Eusébio ensinando aqueles espíritos que ainda estavam sobrando na palestra. Aí ele diz assim: sabe o que a gente faz? Nós conspurcamos. Sabe o que é conspurcar? Nós manchamos, né? Estragamos a fonte de bênçãos quando amaldiçoamos uns aos outros. Gente, se eu estou amaldiçoando os corintianos, os palmeirenses, o argentino, o não sei quem, o Trump, o não sei quem, eu sei lá, mas sabe o que eu estou fazendo quando eu faço isso? Quando eu jogo a maldição? Olha, eu estou jogando essa maldição numa fonte de bênçãos que seria para mim. Não interessa. O outro está falando: mas o cara lá na faixa de Gaza é isso ou aquilo. Eu estou fechando as portas de bênçãos para mim. Tudo que eu lanço de maldição está voltando para mim. Aí ele diz assim: qual é o delírio quando você faz concorrência uns aos outros pela imaginária obtenção de privilégios divinos? O que ele está falando? Quando eu acho que só eu tenho direito. Aí eu falo assim: não, se eu receber um bem, então o meu amigo, o meu irmão, o meu vizinho, o colega de classe não vai poder receber também. Quando eu faço isso, é um delírio. É o Eusébio. Aí ele diz assim: você recorda ao mestre se você fala em nome do amor, mas dentro de você cultiva desarmonia? Então eu chego e eu falo em nome do amor, mas dentro de mim eu digo assim: nossa, mas olha a roupa daquela outra que está usando. Olha que calça curta, que decote grande. Será que ele ganha tão bem assim? Mas por que ele ganha tanto e eu ganho tão mal? Cada um recebe exatamente aquilo pelo qual ele se empenhou. Ninguém vê o trabalho que ele teve para chegar ali. Então ele diz assim: não adianta quando você fala em nome do amor, mas dentro de você tem essa desarmonia, você fecha a fonte de bênçãos
para você. Aí ele diz assim, a fé não é consagrada ao menor esforço. Não adianta falar eu tenho fé, comprar um tercinho, colocar embaixo do travesseiro e não fazer um esforço para aprender. Tanto que ele diz assim, na medida do que ele vai falando, que vai esvaziando o saguão ali, e André Luiz está olhando, ele diz assim, olha, a religião tem um trabalho específico. Se você entender direitinho, essa religião, ela é uma força equilibrante do pensamento. Ela não pode ser uma coisa que vai atrapalhar a sua vida. Tem que ser uma coisa que vai equilibrar. Agora, você tem que ter uma fé positiva. Ela tem que regular suas paixões, tem que ser um impulso contra a animalidade. Quer dizer, você crê, tem fé, aí você puxa o cinto e dá uma surra no seu filho. Ou chuta o seu cachorro, ou deixa o seu passarinho no sol escaldante, lá queimando a cabeça do passarinho. Ou deixa a sua plantinha sem água. Isso é o que nós vamos controlar da animalidade, né? Então ele diz assim, cada um de nós tem uma tarefa de caráter sublime no mundo. E o principal que Eusébio diz, não pode haver um comércio com a divindade. Não adianta falar assim, olha, a nossa amiga Carminha falou, Maria do Carmo falou assim, gente, arruma, pede lá para o vizinho um brinquedo. Não adianta uma coisa assim, se ela dissesse assim, por exemplo, gente, quem não trouxer um brinquedo, por exemplo, não vai ser abençoado. Isso seria um comércio com a bênção do divino. Ou dissesse assim, de hoje em diante, aqui na instituição José de Mococa, quem não pagar uma mensalidade não vai entrar mais. Isso seria uma cobrança. Está dando para entender? Então Eusébio diz, gente, não pode ter esse comércio. Tem que ser tudo voluntário. A pessoa tem que falar, não, olha, eu vou colaborar, eu vou arrumar um brinquedo, eu vou arrumar um panetone, pela sabedor da necessidade do que o irmão precisa. Eu vou ajudar aquele que tem menos, porque assim eu estou abençoando o quê? A fonte de bênçãos, né? Mas não com interesse. Não pode ser assim, aí eu vou chegar agora e vou falar, ó, Maria do Carmo, tem aqui R$100 porque eu estou precisando de 1.000. Não, nós temos que chegar num momento em que isso seja espontâneo. É isso que ele explica. Quando ele acaba de falar isso, ele notou uma coisa importante, que ele olha e não teve nenhum aplauso. E todos aqueles que estavam choravam de vergonha e de tristeza. Porque aqueles que estavam ali tomaram consciência do que estava acontecendo e certamente ninguém estava fazendo nada assim de, né, do que era preconizado, como a gente diz. Aí eu me lembrei que há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu no momento em que eu estive bastante doente, eu estava às vésperas de fazer quimioterapia, uma situação muito difícil, e a dona Guilmar, que dirigia a Casa Perseverança, na época, telefonou para minha casa, porque eu tenho uma amiga que frequentava lá o Perseverança, e a dona Guilmar me ligou, e eu atendi o telefone, a dona Guilmar com aquela voz grossa, ela falou algumas palavras que eu anotei e nunca mais esqueci, mas que cabe muito bem aqui. Ela disse essas palavras para mim, eu gostaria que vocês guardassem. A dona Guilmar disse assim para mim, ninguém está sozinha na estreita senda de provas salutares.
Enquanto estamos no esquecimento benéfico, há uma abençoada vigília de benfeitores espirituais. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio, né? Quanto mais crescemos em amor e em conhecimento, aptidões em autoridade, maior é o âmbito e em grandes expressões divinas. Ela disse assim: se você tem um perseguidor e você também é perseguida, então os dois estão crescendo. Quer dizer, nada é por acaso. É o momento em que você... Ninguém está sozinho. Ela disse para mim: se você está passando agora, a prova que você está passando é salutar, né? Enquanto você está no esquecimento benéfico, olha a gentileza dela, né? Você não lembra do que você fez, é por isso que você está passando isso agora, não é? Há uma abençoada vigília de benfeitores espirituais para você e também por aquele que te persegue. Então, gente, é isso que essa lição diz. Agora, eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo. Tem muita coisa que é importante para a gente. Não entendi? É de capítulo para mim? Ah, sim. O capítulo é o capítulo 15. É muito importante, gente, esse capítulo. Por isso que eu até brinquei que a gente poderia... esse capítulo o livro é No Mundo Maior. É um capítulo que daria para 2 palestras, né, Sandrinha? Ele tem várias páginas, é profundo, vale a pena estudar, mas principalmente gravar no coração. E que vocês lembrem também que para tirar essas raízes, né, que nos prendem aos hábitos que a gente tem que ainda nos prejudicam, precisa molhar. E a casa, aqui, a instituição José de Mococa, nos oferecem ferramentas preciosas, gente. Isso que é importante. Tem aqui a evangelização infantil, olha o Thomas, que é do nosso grupo de evangelização. As palestras de quarta e sábado. Tem o trabalho aqui, o trabalho mediúnico, a oportunidade de colocar o pedido ali na mesa, o atendimento médico, a paciência do Rafael. Então, cada palestra que tem aqui é um grande ensinamento. Sem contar, como disse aqui a minha querida amiga, que vocês devem conhecer, a dona Guilmar, hoje não está mais na direção da casa, nem sei como está lá. Todos são beneficiados, os perseguidores e os perseguidos, né? Sem contar assim, o amparo de José de Mococa, de José Sola, não é? E de toda a equipe espiritual. José Sola hoje é mentor da casa, né? Então a gente sempre conta do nosso amado Jesus, de José de Mococa e os mensageiros dele, de José Sola, né? E de toda a equipe espiritual que aporta aqui e que enquanto nós estamos falando, cada um de nós aqui está sendo amparado. Então ninguém permanece abandonado. Então vale a pena, gente. Vale a pena, deixando os dogmas de lado, pensar, né? Ah, mas vale a pena eu fazer isso só por dinheiro? Será que se eu ficar repetindo esse mantra vai funcionar? Vai me trazer dinheiro? Ou vale a pena eu agir corretamente, estudar, me empenhar, procurar uma profissão? Tudo dá trabalho na vida. Talvez num outro momento, num outro planeta, né, a gente talvez consiga as coisas de uma outra forma. Por enquanto, no planeta Terra, sem suor, olha, tem um amigo que diz aqui, a gente só evolui desidratando, não é? Ou pelo suor do trabalho, ou pela lágrima bendita, né? Então, gente, eu espero que vocês gravem e leiam o capítulo. O Esbabão sempre diz, gente, leiam,
né? A palestra serve para pincelar e para vocês continuar. Tá bom? É isso. Tá?